Não, ô Felisberto, até a gente poder falar no microfone, é o seguinte, isso aí você está errado, isso aí eu te falo de forma concreta. É objeto da licitação, inclusive posição do STF, posição do Tribunal de Contas, tanto municipal, da União. O processo de licitação, a exigência da planilha de custo é uma exigência legal. Ele é obrigado, até para mostrar por que ele está cobrando determinado valor. Até para dizer se ele está superfaturando ou não. É através da planilha de custo que nós vamos verificar se tem... Pode. Não, Elisa, mas eu estou dizendo assim, quem deveria responder isso não é nem eu. Eu só sei que o objeto que nós queremos... A SMT, eu concordo que a SMT ela não vai verificar esse aspecto. Isso aí é o processo licitatório. Isso. Nós estamos questionando o processo licitatório. Objeto... A prefeitura, inclusive, fez questão, aqui a comissão, por unanimidade, nós resolvemos, até assim, para a gente começar a explicar como é que é esse procedimento, para as pessoas que entenderem o que aconteceu, nós estamos investigando, nesse momento, a Comissão Especial de Inquérito, exatamente os contratos fotossensores. Então, ponto 1. Ponto 2. Nós verificamos que a Trana operou com superfaturamento de forma clara, dado por dois aspectos. Primeiro, pela sua própria planilha de custo. Segundo, pelo próprio contrato que ela fez com a IT, onde contratou serviços para a prefeitura de 300 mil e pagava para a empresa que ela sublocou 90 mil. Dando diferente de 210 mil por mês. Então, isso foi formalizado, nós estamos inventando. Bom, aí vem um processo licitatório com uma empresa, que é a empresa Eliseu Cop, que ela ganha a licitação. Nós verificamos, começamos, já tínhamos pedido, viu, vereador Felisberto, assim, o secretário, nós tínhamos pedido o material já na segunda-feira, nós já aprovamos aqui que nós queríamos todo o processo licitatório da Eliseu Cop. E também pedimos, já aprovamos, inclusive, ouvir os proprietários da Eliseu Cop. Então, diante de irregularidades que nós verificamos, diante do fato que a Eliseu Cop tem, na verdade, já vários fatos a nível nacional que envolve a empresa em corrupção, inclusive com o seu proprietário e vários diretores sendo presos pela Polícia Federal em 2014. Então, aqui nós não estamos inventando, né? Assim, são fatos concretos. Matéria no Fantástico, matéria em vários canais de televisão. Então, isso é fato. Essa mesma empresa. Então, nós estamos investigando. Então, nós estamos querendo. Tá bom. Agora, nós fizemos uma recomendação, não para que a prefeitura não assinasse o contrato com a empresa de forma definitiva, mas para que a prefeitura esperasse a análise dessa comissão, porque nós pedimos o material e até agora não chegou todo o material. Um material que eu tenho é aquele que eu consegui uma cópia lá ontem, nós estávamos juntos, inclusive, mas nós não temos ainda, não chegou o material todo ainda, o secretário prometeu na minha sua frente que chegaria hoje. O secretário? O secretário da SEMAD, o Rodrigo Melo. Ele prometeu que chegaria hoje para nós aqui, mas hoje não terminou ainda, né? Então, eu acredito que até às 18 horas ele entregue. Então, e aí a gente vai poder fazer essa análise. Então, essa foi a recomendação, porque é verdade assim que agora, de cara, eu quero repetir aqui, o delegado Eduardo Prado, que é o relator, já está de posse até da cópia aí, é só verificar no preço dele feito aqui pela empresa, a gente já pega duas incoerências. Primeiro, a questão da energia elétrica, né? Eu disse aqui, se somar os 4 lotes, a previsão de energia elétrica deles é de 3 milhões de reais que vai gastar. Sendo que a empresa Trana, que estava superfaturada, gastou 7 mil nos 4 anos. 7 mil reais. 7 mil reais. Uma diferença de 7 mil para 3 milhões, eu me parece uma coisa razoável. Eu queria explicação para isso. E qual que é o período mesmo? Não, um é 4 anos, a outra é 5 anos. Diferente de um ano. Diferente de um ano, aí vai 6 milhões e caceta. Não tem cabimento isso, milhões, entendeu? A outra questão aqui é que os tributos que a empresa Trana colocava, o percentual, nós estamos falando de percentual, era 13%. Aqui eles estão colocando 32%. Eu estou dizendo, uma prestação de serviço, isso não tem encargo trabalhista, até porque tem já discriminado em outros pontos aqui. Então, em tributos de 32% numa prestação de serviço, bom, você pode pôr CONFINS, PIS, pode pôr o ISS, eu sinceramente quero entender isso. É outra coisa que a comissão tem que explicar a empresa tem que explicar para essa comissão. Porque fora disso, é irregular, ou seja, já está fazendo cobrança irregular, ainda que o preço dela seja mais barato. Porque senão é fácil, senão a história aqui vai ser o seguinte, não, o meu é melhor que eu estou roubando menos.
né? Porque o outro tá roubando mais que eu. Não, eu tô roubando, mas eu tô roubando só pouco. Ué, aí nós vamos pegar a empresa que tá roubando menos. Esse vai ser o critério. Entendeu? O critério que nós vamos adotar agora é a empresa que rouba menos. Não é a empresa que não rouba. Rouba, mas é a que rouba menos. Aí não dá, ué. Entendeu? Então esse é o problema. A planilha de custo tem que ter coerência com o que ela está cobrando. Ué, não tem lógica. Entendeu? É isso que nós estamos colocando. Então, nós sabemos que a SMT não tem... não é a SMT que tomou essa decisão. Me parece que, pelo que o vereador Wellington Peixoto disse, foi uma decisão do próprio prefeito. E acabou de definir agora, né? Porque eu recebi uma mensagem no WhatsApp que eles acabaram de homologar lá. Homologar, né? Acabou aqui agora. O que é lamentável, porque nós estamos dizendo, até agora, eu disse, essa administração, tudo que nós estamos fazendo, nós não tínhamos atos ilegais por essa administração. Para mim, homologar uma licitação que tem problemas aparentes como esse, com uma empresa suspeita como essa, para mim... já está cometendo ilegalidade. Quem está cometendo ilegalidade vai responder judicialmente por isso. Elias, essa é a nossa posição. Elias, eu estou fazendo uma conta aqui, 7.560 por 4 anos. E a diferença... 7.560? 7.560. É a trana, né? Como era 4 anos, agora passou para 5 anos, foi para quase 3 milhões e 10, né? 3 milhões, Quase 3 milhões e 10 mil. 3 milhões. Então, assim, a diferença seria de 1.890, secretário. A 7.560 mais 1.890, que seria a diferença de 4 para 5 anos. E certeza que aumentou pouquinha coisa, a energia, mas vamos colocar não, pode aumentar 300%, 400%, não vai dar isso. Vamos colocar aqui 500%. Não vai dar. Não tenha dúvidas, não tem mínima de dúvidas que tem uma distorção na confecção dessa especificação, dessas especificações aqui no valor, né? Na planilha de custo apresentada por ela. Eu quero deixar claro que eu serei o signatário do certame, do contrato, depois de uma avaliação minuciosa, criteriosa, de todas as secretarias envolvidas no assunto, coordenada por uma superintendência de licitação, observada minimamente, criteriosamente pela Procuradoria, depois pela Controladoria. Então, falhas na planilha de custos, houve. Mas o fato é que o valor que apresentou, até assim, eu acho que a SEI tem toda razão nesse momento, mas como que a SMT se esquivaria de assinar um contrato, depois de todas as secretarias que estudou em tese, acompanhou todo o certame, né? E o serviço, a prestação de serviço da fiscalização, extremamente necessário ao bom andamento do trânsito em Goiânia, que pode, durante essas delongas, levar vidas, né? Perdermos vidas, né? Perdermos condições de dar mais fluidez ao transporte coletivo, porque as faixas exclusivas estão sendo invadidas. Como que a SMT poderia se esquivar dessa assinatura? Eu digo o seguinte, não tem como nesse momento, eu acho que não se perde se vocês continuarem apreciando, detectando o superfaturamento ou algo equivocado que as demais secretarias, Procuradoria, Controladoria e etc. não tenham detectado, vocês detectando, eu acho que não vai dar nem tempo da gente pagar a primeira parcela e vai ser anulado. Então, eu quero que vocês compreendam dessa forma, pelo menos por parte da SMT e por parte da Prefeitura, não há minimamente chance de se compactuar com algo que esteja minimamente errado. Porque eu acho que todos que estão ali estão imbuídos do mesmo propósito, inclusive com a SEI, de fazer as coisas corretas e com menor custo para a população. Essa empresa, esse certame, startou em 2010, especificamente no mês de outubro 2016, no mês de outubro. 2016. Transitou até agora, nós ficamos 4 meses, desde o momento que eu estou à frente da secretaria, eu tive essa preocupação, socializei essa preocupação não só com o vereador Elias, mas com o vereador Cajuru, com o vereador Wellington e com o vereador Quitão, com vários vereadores, da preocupação do fato desse cidadão, desse nome, do leva o nome da empresa, ter problemas. Esse mesmo fato foi levado à procuradora e que ela, juntamente com o vereador Wellington, que está acabando de chegar, e isso foi observado, acompanhado, verificado, a ponto de hoje
dizer, pode assinar, está tudo ok. Agora, se vocês detectarem que essa planilha de custo afetou ou levou a um superfaturamento, e se comprovado, devidamente comprovado, não vai ter nenhum problema e certamente não vai ter nenhum... vamos ter, inclusive, fundamento, vocês terão fundamento para judicializar, entrar com ação e anular esse processo licitatório e, com isso, dividir com todos nós a responsabilidade pela não fiscalização eletrônica nas vias urbanas. Porque se nós tomássemos essa decisão somente com a recomendação, eu, como secretário de trânsito e como usuário do sistema de trânsito, eu não me sentiria totalmente seguro. Porque nesse inteirinho, não sei, o Elias me pediu 2 semanas. 2 semanas para a comissão, eu sei que é um tempo muito curto, diante do vasto trabalho que tem. Mas 2 semanas para um trânsito caótico é uma infinidade de tempo. 2 semanas para alguém se envolver no acidente ou morrer no avanço sinal, como infelizmente 2 pessoas morreram, somente quando foi retirado os últimos equipamentos, aí isso tem um custo que é incomensurável. E essa responsabilidade eu não posso, a SMT e a prefeitura não pode assumir sozinha, ela tem que assumir litisconsórcio com a Câmara Municipal que está fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que por parte da prefeitura, em momento algum, Elias, você pode dizer que está havendo óbice ou está atropelando, mas você há de convir que não é de agora, que eu, pessoalmente, já tinha socializado com Vossa Excelência e mais outros tantos vereadores, da necessidade da aproximação do dia em que estaria próximo à retirada de todos os equipamentos, que seria 3 de maio. Isso desde janeiro. E esse processo estava em tramitação. Então, se da agora em diante, que estamos sem nenhuma fiscalização eletrônica, deixamos de autuar mais de 30 mil infratores. Desses 30 mil infratores, vários deles provocam outros acidentes e não são envolvidos. Vários outros são envolvidos. Isso tem um custo muito grande. Um custo, inclusive, um custo moral. Um custo de vida. Né? Então, está aqui, respeitamos o seu trabalho. Eu acho que todos nós temos que estarmos juntos para dirimir qualquer problema, principalmente prejuízo ao erário, mas a grande discussão de quando eu assumi não era a planilha de custo apresentada por empresa A, B e C, primeira, segunda ou terceira colocada, e sim o custo final, que estava dessa empresa R$1.000 a menos do que a segunda colocada, e que essa empresa demorou a finalização do certame, porque ela estava sendo questionada justamente pelo fato dela ter um contrato, ter vencido um certame, e não ter a capacidade de exequidade do objeto do contrato. Agora está aparecendo questões que, eu não falo em nome da comissão de licitação, mas eu acho que a comissão de licitação, ela não avalia o critério de planilha de custo. Eu acho que ela avalia preço final. Né? Porque quando eu compro um cone, quando eu compro um cavalete, eu não vou dizer que eu estou comprando aquele cavalete porque eu gasto tantos pregos, tantas marteladas, tantos funcionários para fazer. O preço do cavalete apresentado é de X e vai ganhar aquela empresa que apresentou um preço menor. Que no caso da Eliseu Cop, foi a que apresentou o preço menor e todas as secretarias, a Procuradoria, sou a pessoa da doutora Ana Caiado, extremamente rigorosa, o controlador Juliano, o secretário Rodrigo Melo e todos os envolvidos disseram que está dentro da legalidade. Então, depois disso, não cabe à SMT fazer nenhuma ponderação, viu, Sena? Não tem autonomia, a SMT não tem autonomia de dizer não concordo ou vou cumprir a recomendação da SEI em detrimento da recomendação feita pelas secretarias que estiverem envolvidas no certame desde o início da legislatura, desde o início dessa nova gestão. Por isso que eu tenho a esclarecer a vocês, né? E estamos aí à disposição para qualquer outro esclarecimento. Eu vou passar a palavra para o vereador Eduardo, mas assim, eu queria só fazer assim, um esclarecimento, secretário, que ninguém aqui discute a importância, deixa de entender a importância dos fotossensores. Agora, nós não podemos, por exemplo, nós vamos discutir compra de remédio ou merenda de criança. Não é porque é importante que a gente vai alimentar marginal, bandido, que fica roubando dinheiro público. Isso nós não vamos fazer isso, não. Importante pode ser. Agora, nós precisamos saber também que é preciso a gente tomar cuidado
assim, porque senão a gente fica na chantagem, e eu sei que a pressão que Vossa Excelência está recebendo é muito grande, porque as pessoas não querem resultado, né? Quer a coisa funcionando. Compreendemos. Mas nós temos que ter a responsabilidade que amanhã, na hora que passar esse clamor, quem vai responder formalmente pelos atos, e aí já não é no calor da pressão da sociedade, é quem assina os contratos. Só não se esqueça disso. Mas amanhã ninguém vai lembrar que não tinha fotossensor, vai lembrar o superfaturamento que teve lá. Então, eu só não assinaria se eu não tivesse confiança na Procuradoria do município. Eu só não assinaria se eu não tivesse confiança na Controladoria do município e na Secretaria de Administração e nos outros confiança também Felipe, se a recomendação fosse do Ministério Público, eu duvido que a prefeitura teria assinado isso aí. Eu não posso. Não, eu estou falando por mim. Agora é o seguinte, é lógico que tem o clamor da sociedade, tem a imprensa que fez o seu trabalho, a sociedade, mas o que eu observo na prefeitura nesses pouco tempo de vereador que eu estou aqui, que deixam os processos se acumularem ou arrastarem a questão de algum tempo, é justamente para justificar contrato de urgência, emergência, botar as coisas de forma atropelada. Não, de forma atropelada, porque eu estou falando assim, eu conheço a sua índole e sei da sua boa fé. Tomara eu tenha certeza que lá não tem interesse econômico dentro da prefeitura para A, B ou C. Tomara, porque o que eu tomei conhecimento é diferente. Tem gente lá dentro que já tem interesse econômico nisso aqui. Agora, como é que eu vou afirmar uma coisa se eu não tenho cópia de um contrato? Ontem vocês estiveram lá com o Rodrigo Melo, eu não sei se ele vai providenciar o contrato administrativo. Vai providenciar hoje. Hoje. Eu não ouvi dele, mas eu não tenho cópia do contrato, eu não sei o que reza o contrato. A informação que eu tive é que tem um parecer de um procurador maculando vários itens, que tem uma empresa que está entre uma das sócias da Eliseu Cop e que ela é internacional e que não teria nem CNPJ, uma pessoa ligada a mim diz que não conseguiu nem identificar essa pessoa jurídica, que é de fora, são 3 pessoas físicas, salvo engano. Ou seja, eu não tenho acesso a nada. E eu, como parlamentar e fiscalizador da lei, eu tenho que ter acesso. Então, assim, a recomendação foi essa. Agora, eu quero, lógico, eu moro em Goiânia, eu quero participar, eu quero incentivar, lógico, que os fotossensores ajam, eu quero que tenha sinalização, eu quero que seja feito, né, eu sei a pressão em cima de você, e eu tenho certeza, ô Felisberto, que você tenha boas intenções nisso. Mas nós sabemos que são milhões e milhões de reais, máculas e problemas já foram observadas no processo da Trana, e nesse há informações. O cara foi preso, meu irmão. Eu sou delegado de polícia, a gente não bota argolinha de aço no cara à toa, não, meu irmão. O cara tem problema criminal. Então, Felisberto. Só uma observação para Vossa Excelência, inclusive tem que registrar, só para fazer uma parte, exato, que a decisão aqui, não vamos falar, a decisão foi do prefeito. Foi do prefeito, né? Agora eu também. Aí também tem uma situação. Ou o secretário. Agora Elias, agora é o seguinte, o meu posicionamento aqui, até perante a imprensa, como relator, é o seguinte: se continuar dessa situação, nós que temos legitimidade, né, até para nos precaver, porque depois coloca para funcionar e daqui 5 dias o problema é maior, porque nós vamos descobrir os rolos lá, porque disseram que tem um parecer contrário de um procurador lá de dentro da Secretaria de Administração, inclusive tomou pressão para mudar o relatório dele. Isso é informação extraoficial que eu tenho. E ele tomou pressão para mudar e não mudou porque já estava nos autos. Então eu não sei nem qual é o teor desse parecer desse procurador que estava lá. Eu não sei. Então a minha sugestão, presidente, é que nós saiamos daqui e ou passamos para o Ministério Público para ele entrar com a liminar, pedir de forma urgente o processo, ou senão nosso corpo jurídico dos vereadores assinem, entendeu? Amanhã a gente agendar uma reunião. Eu sou esse posicionamento é o meu, entendeu? Porque eu quero segurança, mas eu não posso... nós não vamos ser omissos. Porque senão eu faço o seguinte, tá faltando remédio na rede hospitalar. Então vamos fazer o seguinte, vamos comprar da minha avó ali, ó, vou mandar minha avó fazer uma farmácia e comprar dela, sem licitação. Vereador Eduardo, logo quando eu assumi... Estava preocupado, reitero, socializei a minha preocupação com o vereador Wellington, vereador Elias, vereador Cajuru. Peraí, só para dizer, Elias, que eu tomei a iniciativa... Você passou o problema da gente do cavalete, aquela semiteira é cheia de rolo, eu passei do... Olha, rolo que fica difícil. Mas a gente sabe da sua boa fé, ué. Eu passei, doutor Eduardo, eu passei esse problema e consultei o doutor Fernando Krebs, o promotor de Ministério, fui ao Ministério Público e também socializei com ele a preocupação desse certame. Ele me orientou, né, que nós jamais poderíamos resistir
se de fato não tivesse algo extremamente consistente com relação, porque o grande questionamento era a possibilidade da inexequidade da empresa honrar o certame que ela foi vitoriosa. Então, e não vou fazer uma defesa, que eu não tenho procuração e nem vou fazer. Eu acho muito pouco provável, ou quase inexistente, um procurador do município receber pressão para manter ou tirar um parecer, porque eles são concursados, são pessoas pois é, e o extremamente parecer dele foi íntegras. Negativo. Então, e eu não ele tive ia acesso. retirar, Alguém não. teve acesso a esse parecer, sorteio, presidente? Não, eu tô pedindo que vai entregar hoje. Pois é, E me lá conta- na SMT, o Elias lembrou um fato aqui. Logo quando eu assumi, nós passamos tudo Eu sei que você para vocês. lá é sucateado, eu sei disso, Inclusive, esse processo está à disposição. Aliás, lá Vossa na Excelência secretaria tem colocado a abertura para nós não temos esse questionamento. Vossa nós Excelência, estamos na tendo verdade, uma está divergência ajudando a comissão Claro. de todos os tempos, e sempre constou dessa maneira, Claro, presidente. claro. Agora, o que está acontecendo, nós estamos inquinando aqui, é a questão do Poder Executivo da Prefeitura. Agora, você é secretário. Se você for contra, amanhã você vai voltar aqui, está do meu lado aqui, com muito prazer, Claro. entendeu? E eu vou outra recepcionar, coisa. porque a casa vai ganhar. Mas se você for contrário... Deixa eu só colocar uma observação aqui. O vereador Wellington chegou, eu acho importante até repetir os dados, porque nós estamos... Inclusive, eu queria uma cópia para o vereador Wellington também, se tivesse jeito. Pois providencia para mim lá. Vereador Wellington, nós estamos fazendo aqui uma comparação, só para as pessoas entenderem, existe um problema central. Quando a gente está discutindo o problema da Trana, o que comprova a proposta da empresa é a planilha de custo. Aí nós estamos comparando aqui a planilha de custo da Trana com a planilha de custo da COP. É verdade que o valor final dela, proporcionalmente pela época, é mais barato. É mais barato, porque hoje ela é mais cara, mas é por questão inflacionária. Mas se você pega alguns itens aqui, prova que tem distorções. Por exemplo, vereador Wellington, olha aqui. Na época, 48 meses, era menos equipamentos, era 305. A previsão de gastar energia nos 48 meses era R$7 mil. A previsão da COP para gastar energia elétrica agora, em 50 meses, em 60 meses, são 12, um ano a mais, na verdade é R$3 milhões. 7 mil para 3 milhões. Tem alguma coisa errada, né? O imposto, a previsão de cobrança de imposto deles nos 4 anos era pagar imposto, a previsão que eles fizeram de 1 milhão, vou colocar aqui, 1.578.000 da Trana. O da COP é 21.791.000. Dizem, ele está dizendo, o senhor é empresário. O prestador de serviço pagar 32% de tributo? Aonde? Uma prestação de serviço. Isso não tem esse imposto de sabe, ISS em Goiânia, talvez ela está pegando o imposto de prestação de serviço de outra cidade. De Goiânia é 5%, é 5 ou 2%. Tem situações, inclusive tem suspeita aí que a Tran estava pagando até 2%, porque disse que tinha um escritório aqui no centro de Goiânia e estava conseguindo pagar 2%. Entendeu? Tem a suspeita disso, viu, Felisberto? Tem mais essa ainda. Então, são coisas que são incompatíveis. Então, aqui, a planilha de custo ela tem uma função no processo licitatório. É para justificar para a sociedade, para o poder público, para os órgãos de fiscalização, para dizer assim, olha, o que eu estou cobrando é justo. Inclusive está o lucro aqui, é justo. Eu estou cobrando um negócio, meu custo é tal, meu lucro é tal, não tem nada exorbitante. Agora, coloca um negócio desse aqui, que não tem coerência, não tem jeito. E eu estou falando aqui, é documento da COP. Estou distribuindo aqui, que já tivemos assim. Então, eu vou passar a palavra só um pouquinho, vereador. Então, o vereador Sena e o Wellington, já passa para o Wellington. Obrigado, senhor presidente. Senhor secretário, eu tenho certeza que Vossa Excelência não gosta de falcatrua, De jeito nenhum. não gosta de rolo, e é por isso que nós estamos investigando a SMT. Foi porque Vossa Excelência foi para aquela secretaria. E é por isso que nós estamos querendo dar transparência a todo o povo de Goiânia. Eu queria só fazer uma pergunta para Vossa Excelência e queria atenção. Se o senhor fosse o prefeito, o senhor assinaria esse contrato, mesmo com tantas falcatruas, Olha, diferenças de valores exorbitantes, diferenças de 7 mil para 3 milhões? eu acho que o prefeito, ninguém que é gestor público, aceita. Não cabe mais na nossa cidade alguém compactuar com qualquer coisa que seja errada. Mas, como eu disse,
né, e vou reiterar aqui, como já tinha dito isso na reunião de ontem com a Elias. Houve uma decisão depois de uma avaliação criteriosa, e aí o prefeito tem que desconfiar da procuradora, então tem que exonerar todo mundo. Mas deixa eu só terminar aqui, é porque você fez uma pergunta terminar. assim, se vocês, em tempo hábil, né, o mais breve, constatar, comprovadamente, mostrar e demonstrar aqui o erro e a falha, eu acho que o prefeito será acessível e referirá. Nós não podemos agora dizer que não vamos eu, por exemplo, mas depois de reunir com toda a equipe técnica da prefeitura, dizer, eu não vou fazer ou deixar de fazer por uma recomendação que ainda não foi comprovada. O presidente pediu 2 semanas. Eu acho um tempo longo para você comprovar uma irregularidade tão grande. Então, se acelerar aqui, chamando o pessoal da COP, dá tempo da gente, né, falar com o prefeito para ele refluir da ideia, e vocês estão dando uma grande contribuição, mas que não vai recair sobre o ombro da administração, né, do Poder Executivo, a inércia e os olhos fechados diante da situação. É justamente aí que eu quero entrar, o senhor não esperou eu terminar. O senhor fez a pergunta, eu te responder. Mas eu ia fazer uma pergunta... No rabo da outra. Justamente. E o detalhe é o seguinte, o senhor colocou aqui que Elites Consórcio, a Câmara tem que ser responsável também se houver qualquer tipo de morte no trânsito. 2 semanas. Mas eu fiz uma conta bem rápida aqui, secretário. 3 meses com a assinatura desse contrato. Só a energia. 3 meses. Dá quase 10 milhões. Só a energia. Não dá isso. Eu digo... Nos 4... isso durante os 5 anos. Né? Eu fiz a conta aqui, mas... então... Não, 3 milhões. 3 milhões. É porque eu fiz a conta aqui de todo o contrato. Dá quase 3 milhões, só de 3 meses. Não, 3 milhões, 5 anos. A diferença é que no Datrana, 4 anos dava 7 mil. Justamente. Aí, o que causa estranheza é passar de 7 mil para 3 milhões. Que conta é essa? Eu fiz uma conta rápida aqui. E olha que a Trana está super faturada. Eu fiz uma conta bem rápida aqui. 2 semanas é um tempo, sim, razoável para nós discutirmos o mais rápido possível para que esse contrato não seja assinado. Porque uma empresa que está cheio de problemas, processos em cima de processos, a prefeitura não pode silenciar quando o legislativo abre os olhos dela. Não, a prefeitura não está silenciando, tanto é que está ouvindo. E a gente está vindo aqui. Mas o resultado aqui é que já está pronto. Esclareceu o senhor que a licitação, o objeto da licitação, não é a energia, não é tributo. É um serviço de fiscalização eletrônica, é a prestação de serviço de fiscalização eletrônica, onde foi feito o edital, foi feito o certame e depois de 6 meses finalizou e venceu o menor preço. Isso aí é o que se estabelece na 8.666, a lei que versa sobre a licitação. Agora, se na planilha de custo comprometer o valor final, constatar aqui que não foi um equívoco, ou isso é para compensar outra coisa para chegar naquele preço, a comprovação disso eu acho que é muito pertinente e eu acho que vocês dão conta de fazer o mais breve possível, convocando de imediato a empresa, dando tempo de alertar ao prefeito para refluir dessa decisão. Senhor secretário, né? eu estou olhando nos olhos do senhor e eu estou percebendo que o senhor não quer assinar esse contrato. Sena, está nos olhos. Não. O senhor está sendo pressionado. Não, em hipótese alguma, porque não estou sendo pressionado. É o contrário, vocês estão detectando dentro de uma planilha de custos uma coisa que vocês estão deduzindo que a empresa superfaturou. Uma empresa que estava sendo questionada por incapacidade de exequidade. Inclusive, quando a empresa nos procurou lá, ela falou, olha, eu não sei como é que eu apresentei esse preço, porque realmente é muito difícil. Porque o custo para técnico que desenvolve sistema, esses profissionais, eles não têm valor de carteira assinada, não tem um sindicato, eles não têm como se fosse uma tabela fixa de como se tem um engenheiro, um médico, um odontólogo. Esse povo que desenvolve o sistema é um preço incalculável. Então, ele chegou lá reclamando. Agora, se vocês acharem que realmente poderia fazer um preço mais baixo, e vocês chegarem a essa conclusão, vocês estarão dando grande
uma grande e relevante contribuição à administração, sobretudo para a população que paga imposto. E vocês vão estar dando uma aula, e quem sabe reformulando todo o pensamento de hoje de uma equipe que o prefeito escolheu a dedo na administração. Inclusive, eu me excluo disso aí, porque nessa relação, a SMT só participa, vereador Quitão, somente no termo de referência. É o que a gente precisa para executar um pilar fundamental para a manutenção do sistema de trânsito, que é a fiscalização, que ela tem que ser ininterrupta, ela tem que ser dioturna, para fazer com que o trânsito flua bem e mitigue os grandes prejuízos que a sociedade tem com grandes acidentes, que isso é 3 bilhões de acidentes, o custo de hospitais, somente nos hospitais de urgência, em virtude de acidente de trânsito. O que a SMT se preocupa é isso, com relação às filigranas do processo, os detalhes do processo, a planilha de custo que ensejou aquela empresa apresentar aquela proposta. A gente, eu acho que eu tenho que presumir, vereador Sena, eu tenho que presumir que todos aqueles servidores, que são pessoas de cargo de confiança, e muitos deles efetivos, que compõem a comissão de licitação, eu tenho que presumir que aquelas pessoas, inclusive vários que estão na procuradoria, estão com concurso, em estágio avançado de concurso para a magistratura federal, para a procuradoria, para promotoria de justiça, eles jamais, eu não quero acreditar que essas pessoas, que com a ascensão dessa natureza, vai fazer vistas grossas a um fato tão relevante por dolo. Eu não posso acreditar. Eu tenho que presumir que o que vocês estão detectando é uma coisa que passou-se despercebido e que influenciará na apresentação do preço final, da proposta final apresentada pela empresa que foi vencedora no certame. Isso não quer dizer que nós estamos dizendo, concordando com o errado, se assinar, discordando com o certo, e etc e tal. Eu acho que aqui vocês estão avaliando uma parte de um todo, né? Uma pequena parte disso aqui, de 10 itens, né? Talvez detectou que 2 irregularidades, não estou dizendo que não tem relevância, tem relevância. Mas isso vai influenciar no preço final do produto? Sim. Senhor presidente. Vai. A tempo hábil da empresa refluir e diminuir? Então, é essa reflexão que eu quero que faça. Só para concluir, eu queria que o senhor ficasse ciente. Eu fiz uma conta aqui rápida. Você pega os milhões pelos 5 anos, divide por ano e multiplica por 3, que é os 3 meses, a conta que eu acabei de fazer aqui. 1.805.000. E se fosse de 7.560, nos 3 meses seria 4.536. Olha só a diferença. Eu acho que o senhor vai voltar para a Câmara. Eu acho que o senhor vai vir para a Câmara. Você tem que olhar. Bom, estou aqui também, eu acho que vocês vão dirimir essas questões com a empresa. Vocês têm outros itens que tem que ser avaliados. Você não pode pegar eu tenho outro item que eu vou avaliar, mas assim, vamos o vereador Wellington, o vereador Quitão, vamos dar uma sequência. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Eu acompanhei de perto a movimentação e o questionamento do vereador Felisberto. Eu fui o primeiro vereador que questionou um requerimento sobre essa empresa, sobre a Eliseu. Sim, verdade. Conversei com o vereador Inclusive, a convocação da pessoa, nós mandamos, mas não tem um documento lá na secretaria, está na SEMAD. Eu solicitei a convocação. Atrasou por causa disso. E até quero propor aqui, vereador Elias, se na próxima semana nem que a gente faça uma convocação extra para ouvir esses proprietários. A gente tem que ouvir no máximo até terça-feira. Plena acordo. Então a gente faz uma convocação extra. Inclusive já estamos tentando convocar ele para segunda-feira. Já definimos, até pedir ajuda à prefeitura, porque certamente esses empresários devem estar beirando a prefeitura. Ontem nós fomos, por aí. Então, inclusive fomos recebidos ontem pelo Samuel Almeida, eu vi o questionamento do próprio Rodrigo Melo, que não queria assinar também, a não ser para ver a comprovação realmente da legalidade. O vereador Felisberto foram várias vezes lá, e eu estava lá na prefeitura, e ele falou, não vou assinar se não tiver um parecer, um parecer técnico, me dando realmente a segurança de que não tem nada errado. Sobre o que o vereador delegado Eduardo falou, se esse procurador refluiu na sua decisão, sofreu pressão e mudou o seu relatório ou não fez, ele tem que ser punido. Ele cometeu crime. Ele jamais poderia... A informação que eu tenho... Ele jamais poderia ter mudado ou ter sofrido uma pressão. Se ele concordou com isso, algo aconteceu com ele também. Mas não só ele, quem pressionou ele também, né? Senhor presidente... Então, também. Então, assim, toda a sua chefe, todo mundo ali está errado. Porque não tem como um procurador
Mudar por senhor presidente, o senhor permite aqui? Senhor permite uma parte? Parecer do procurador. Primeira mão para vocês aqui. Então vamos lá. Quanto aos atestados de qualificação técnica profissional, estou lendo o final deles, são 6 páginas. Temos que tratam-se de questões técnicas a ser avaliada pela Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e SMT. E, sendo assim, os autos foram encaminhados àquela secretaria para manifestação e parecer que se manifestou por meio do memorando 001-2017, folhas 1315 e 1316, o qual encontra-se abaixo transcrito. Após análise por parte da SMT, da qualificação técnica e dos atestados de capacidade técnica profissional da empresa Eliseu Cop, não encontramos nenhuma declaração ou atestado que comprove a prestação e execução de serviços pertinentes à funcionalidade transitar em pistas, faixa e horários não permitidos pela regulamentação, objeto de licitação, conforme item 8.1.4.2 do edital e conforme funcionalidade descritas nos termos da referência. O entendimento da SMT é acompanhado por essa assessoria jurídica nos termos do artigo 50, parágrafo 1º da Lei Federal 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, que trata especificamente da motivação alunos ipsilits. Aqui fala o seguinte, o artigo 50, os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação de fatos e de fundamentos jurídicos quando a motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas. Sendo assim, temos que os atestados apresentados pela empresa Eliseu Cópia e Companhia Limitada não atende os requisitos do edital, não podendo a empresa ser habilitada no procedimento licitatório em comento. Então, por todo o exposto, a assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Administração do município de Goiânia conhece o recurso formulado pela empresa e vem para no mérito opinar pela procedência parcial. Procuradoria Municipal Luiz Sérgio Carneiro, Procurador Municipal, 16 de fevereiro de 2017. Pois é, eu não tenho acesso ao processo todo, mas o parecer que eu falei é isso. Depois a gente passa. Porque isso aí não lhe afeta? Isso aí é uma posição que ele tem. Não, mas é porque é o seguinte, Elias, foi um dos... não, eu tenho conhecimento disso aí. Esse aí foi um dos questionamentos feitos pela empresa, salvo engano, a empresa ficou em segundo colocado. Ela entrou com recurso, dizendo que ela não apresentou esse item do edital para ser desclassificada. Em sendo desclassificada, a segunda colocada, prevaleceria no processo. Esse parecer foi dado na controladoria, porque diz que ela não apresentou esse atestado técnico de execução da fiscalização de um dos itens que era trafegar pela faixa exclusiva. Então, isso aí foi um deles, mas deve ter mais ou menos mais de 5 outros questionamentos feitos somente com relação a essa questão técnica, justamente para tentar desclassificar e ser chamada a segunda ou a terceira classificada. Só para complementar, então, assim, essa questão do procurador, então, a gente tem que ver também se houve essa pressão. Então, reforçar aqui o empenho do secretário Felisberto em dar transparência, em ajudar realmente a solucionar esses problemas. Hoje o secretário Samuel me chamou lá, eu fui lá, até houve um problema de horário, a gente não deu certo o horário da comissão ir, e eu estava lá, conversei com ele, e ele deixou bem claro, falou assim, vereador, fiscaliza, aceita, a gente está disponível para qualquer documentação, nós assinamos o contrato, mas não vai estar lá de imediato, não dá tempo, então assim, dá tempo da gente, caso realmente comprove esses erros, essas irregularidades, dá tempo sim de suspender esse contrato. Então, eles deixou bem livre, tanto é que o secretário está colaborando, está presente, teve ontem conosco, hoje está presente. Então, assim, eu vejo que, por parte, tanto da SMT como parte da Prefeitura, eu acho que não vai ter problema. Então, basta agora nós apertar rápido, a empresa, chamar e convocar, e se necessário for, até convocar ele até final de semana, a gente tem que estar aqui. Eu quero só dizer que eu vou falar isso aqui sem consultar os vereadores, pelo que eu já sei da posição de cada vereador. Se nós tivermos toda a documentação na mão e tivermos condições de ouvir todas as pessoas que nós precisamos ouvir, inclusive os proprietários da empresa, pode ter certeza que semana que vem nós estamos resolvendo a nossa posição.
certo? Agora, nós precisamos ter um tempo para fazer essa investigação. Porque não dá, não tem jeito. Não tiver toda a documentação, vai depender também da prefeitura. Porque a prefeitura tem prazo regimental para entregar esses equipamentos. Como nós mandamos o ofício para o local que não se encontrava o processo estatuário, que era a SMT, quando nós descobrimos que não estava na SMT, que nos foi informado, nós tivemos que pedir para a SEMAD. E a SEMAD nós pedimos essa semana. Então, só para colocar. Vereador Lucas Quitão. Boa tarde, gente. O que me encabula, secretário, primeiro te agradecer, que desde o começo o senhor tem colaborado com a SCCEI de maneira mais correta possível, até por isso que fizemos tanta questão de te ouvir e te pedir essa ajuda. Até porque nós entramos para o 5º mês de gestão e agora, quando está sangrando, que resolvem cuidar da ferida, né? Então, assim, dava para ter planejado antes isso, dava para ter olhado antes isso. Inclusive, me gerou uma dúvida quando a gente estudava esse parecer do procurador. Disseram que eles não tinham os atestados técnicos. Então, depois desse relatório, eles fabricaram esses atestados? Não, essa é a minha dúvida. Não é que eles fabricaram. Eu só quero fazer uma outra pergunta. Quantas faixas são desse contrato de Mossoró, né, da cidade de Mossoró? Eu não sei responder nada sobre Mossoró, Elias. Não, mas eu estou falando desse último contrato agora, da Trana. Não, esse da Trana, 189 faixas, que era dos três corredores. E da quanto T9, era do outro? Que tem um ano já que está parado. Não, um ano não. Foi em mês de junho que foi suspenso. Eu não posso responder também por ela, porque eu assumi agora. Então está parado agora. Está parado a maioria. Não. Dos corredores encerrou-se dia 3 de maio. Dos sinaleiros, não? Dos corredores. Dos corredores, 3 de maio. Desde quando eu assumi, que foi no mais da segunda quinzena de janeiro, eu já vinha alertando, inclusive a Câmara, inclusive aqui o vereador Hélio, o vereador Elias, vereador Cajuru. Assim que eu assumi, eu fiz questão de receber o vereador Elias e o Cajuru lá e disse para eles dos problemas, inclusive esse, né, só não falou a data que ia terminar. Porque, certamente porque o senhor não perguntou, mas eu falei que tinha essa preocupação, porque todos os contratos que estavam em execução estavam inadimplentes, estão inadimplentes. A Trana está sem pagar até hoje. Então, me preocupava essa questão aqui, e não foi de afogadilho. Da nossa parte, não foi. Isso você pode ter certeza que a Câmara não está sabendo disso por vias, pela imprensa não, senhor. Os vereadores, está aqui o Hélio, está o Cajuru, a doutora Cristina, Cajuru Elias, Cabo Sena teve uma visita, vereador Bocão. Todos estão sabendo disso aqui. Repetindo, nós sabemos que a maioria dos fotossensores, quase 80% dos fotossensores, estão parados desde junho do ano passado. Todo mundo sabe disso, a cidade inteira sabe disso. Agora, e que tinha um processo. Agora já quer assinar agora? Não é que quer assinar agora, Elias. Você está querendo dar demonstração que depois que vocês estão sabendo que a imprensa, mediatizou a retirada, vocês estão parecendo que nós estamos assinando agora. Mas desde a segunda quinzena de janeiro que eu venho debatendo, inclusive com vários membros do Legislativo, com o prefeito, com toda a parte da nossa preocupação, porque eu tinha receio de ser signatário de um contrato junto com esse cidadão que tinha várias informações por vias oblíquas, chegava até a gente, da idoneidade dele. Que eu falei dessa forma para a procuradora, ela disse, esse mundo que está fora do processo não tem relevância. O que vale é esse certame, a garantia que se tem na transparência do certame, da contratação, inclusive para substituir as 600 faixas que foram suspensas em janeiro. Agora, o que eu tenho e falei e reitero aqui, é que a SMT, que é a signatária, não pode, nesse momento, falar o seguinte, apesar que o pedido, a recomendação da SEI, não é de não assinar, é de adjudicar, que é uma fase após a assinatura. Não, é antes da assinatura do contrato. Peraí, então é a certificação, vem a adjudicação, a assinatura e a certificação. São fases que eu acho que se vocês derem celeridade na investigação, e o doutor Eduardo tem muita expertise nesse assunto, bem como o Elias, já tem grande expertise, vocês conseguirão
antes de iniciar a execução, frear e interromper qualquer outro segmento. Fazendo isso, nós estamos socializando todos os ônus da economicidade, do princípio da economicidade, todos os bônus da economicidade e todos os ônus da delonga, da demora na posterior, na futura licitação. Aí nós estamos, legislativo e executivo, de mãos dadas em prol da sociedade. Certo. Eu só queria falar mais uma questão por último aqui. Eu acho que está muito claro. Eu acho que o encaminhamento que a gente tem que ter acho que o doutor Eduardo Prado colocou, o delegado Eduardo colocou de forma muito correta. A gente precisa solicitar uma audiência com o Ministério Público, esse ainda amanhã, para essa comissão aí conversar com o Ministério Público, socializar com o Ministério Público as questões que nós já detectamos de irregularidades, né? E também as várias matérias, acho que colocar matéria do Fantástico, matéria de vários canais de TV, né? Que na verdade mostraram que, inclusive, em 2014, o proprietário dessa empresa foi preso pela Polícia Federal por corrupção. Mas eu acho que são elementos que não precisam ser analisados. Mas tem um outro que eu acho que é importante a gente colocar aqui, Felisberto, e é preciso prestar atenção nisso. Na planilha da Trana, no contrato da Trana, está aqui a previsão do valor do equipamento. Como tem a previsão do valor do equipamento no pagamento das faturas, quer dizer, eu vou diluir o valor dos equipamentos, é inadmissível, ao final do contrato, não ter uma cláusula de reversibilidade, ou seja, os equipamentos passar para a prefeitura, para a gente continuar sofrendo o que está acontecendo hoje. Termina o contrato, eles arrancam os equipamentos e levam tudo. Agora, se no contrato porque uma coisa é se nós pagássemos a deterioração dos equipamentos, aí estava correto, o equipamento é deles. Agora, nós pagamos integralmente. Só para você ter uma ideia, se somarmos aqui os 4 lotes no contrato, dá 10 milhões de reais. Então, nós vamos pagar 10 milhões de reais pelos equipamentos e, ao final de 5 anos, a empresa vai arrancar de novo. Então, uma das coisas que nós temos que garantir, e eu acho que é importante que a prefeitura, porque essa licitação vai falar por que a prefeitura tem uma posição agora diferente do que iniciou. Simples, porque a gestão passada é a gestão passada, essa gestão é outra gestão. Mas a primeira coisa, independente de qualquer coisa, nós vamos ter que discutir, vereador Wellington, é cláusula de reversibilidade. Contrato, se tiver, no final, o equipamento tem que ser da prefeitura. Questionei isso hoje com o Samuel e, segundo, ele também recebeu a informação de que o problema não é ficar com o equipamento, é o software, que a empresa não quer, não vai deixar. Se não quer, vai arrumar outro lugar. Então, assim, entendeu? Porque a gente fica na dependência da mão desse pessoal, que não dá. Chega dessa história igual a Dataprom, que aí tem que comprar equipamento lá que esse momento, porque não pagou o software, o sincronizador, o sinaleiro, aí eles desliga os equipamentos. Tem que parar essa dependência, não dá. Tanto, Elias, nós estamos acatando a sua sugestão no primeiro dia, a gente procurar o IFG para ver se faz um contrato de cooperação técnica, para que ele remarcar a reunião, remarcar amanhã. Isso. Aí o reitor não pôde comparecer. Porque é preciso esclarecer, nós estamos tentando fazer um convênio com o IFG. Então, nós não paramos, você viu que nós designamos uma equipe para fazer essa interatividade para ver se a gente não fique refém dessas empresas de tecnologia. Doutor Eduardo, as empresas que fornecem tecnologia, infelizmente, elas não abrem muito facilmente. Agora, tem que se criar um mecanismo, talvez, Bocão. O ideal, talvez, seria que nós fôssemos gestores dos nossos próprios softwares e equipamentos. Só que eles fazem de forma tal que é de protocolo fechado. Se eu precisar modificar, não entra. Todos, eles dominam todo o território nacional e internacional. A Dataprom tem parceria com a Siemens em outras cidades. Não justifica ter o sistema fechado. Exatamente. Inclusive, sabe, presidente, isso depende só da parte técnica da SMT abrir o sistema. Não é porque o aparelho é dela, que ela fez a instalação, que tem que ser eternamente dela. Tanto é que tem 10 anos que a licitação é inexigível para eles. Por quê? Se tem 10 empresas que fazem isso. E em outras cidades eles já fazem parceria com a Siemens, não justifica. Pior, vereador, que o equipamento que eles vendem da Dataprom não é barato, não é R$16 mil por sinaleiro. Por 100 mil reais por cruzamento. Um cruzamento 100 mil reais, é brincadeira. E o que eu queria falar também para concluir, presidente, é que a urgência do fato não justifica o desperdício de tanto dinheiro. Claro, eu te entendo, a responsabilidade é sua, é grande. Inclusive, não é porque você vai assinar
que nós estamos preocupados? É porque a gente vem investigando e se continuar fazendo dessa forma que foi feita antes, a ceia da SMT não vai ter fim. Vai ser uma ceia eterna, porque amanhã a gente pode chamar aqui e pedir uma explicação, ô Felisberto. Como que você assinou aquele contrato? Até porque você sabe muito bem, você é um cara entendido e, acima de tudo, honesto. Vai ser o seu CPF lá. Querendo ou não, a justificativa vai sobrecair sobre você, mesmo tendo uma superintendência de licitação, mesmo tendo um aval do secretário de governo, que a gente sabe que tem, da Procuradoria em partes, porque alguns da Procuradoria não são favoráveis à assinatura desse contrato. E também, secretário, a nossa preocupação é que, por pressão e às vezes por interesse da alta cúpula da prefeitura, esse contrato seja assinado e o desperdício do dinheiro continue lá na SMT, faltando merenda para menino na creche, assinando milhões. Não vai deixar, mesmo porque, vereador Quitão, esse contrato, ele se implementar, que se recebe. Nós estamos numa fiscalização, em média, 30 mil autos de infração, que dá em torno de, fazendo uma média de R$200 por multa, dá algo em torno de 6 milhões por mês. 6 milhões por mês é o que nós deixaremos de arrecadar se não implementarmos nas 3 vias. Não estou dizendo em toda a capital. Esse quadrimestre foi mais de 100 mil autuações feitas nesse semestre. Então, é um recurso, inclusive, que com a DRU, com a desvinculação de 30%, serviria para creche ou outra finalidade naquele índice de 30%. Bom, vamos então agradecer a presença do secretário, que não muda o nosso comportamento. Acho que, secretário, a gente sabe que Vossa Excelência sempre vai continuar ajudando essa comissão. Nós temos um problema pontual que nós queremos contribuir para amanhã dizer 3 caminhos. Ou essa comissão dizer que não assina o contrato porque é lesivo, ou pode assinar o contrato, mas fazendo alterações como essa de reversibilidade de contrato, de equipamentos, ou mesmo entender que está tudo correto. Mas nós queremos a possibilidade de fazer essa verificação. Nós não estamos aqui, tanto é que a outra empresa que ficou em segundo lugar, nós não temos dúvida que a empresa está cheia de rolo, que é a Trana, então não estamos defendendo o Trana. Segundo lugar não foi a Trana, não. Foi não. Segundo lugar fugiu aqui. A Trana não participou do certame. Não, mas participou a empresa que é da Trana. Segundo eu não sei popular, dizer. Parece que a segundo lugar é uma empresa que é da Trana. E as outras, sabe? Não sei. Aí foi preços assim. Foi preços da segunda colocada, o vereador doutor Eduardo. Da segunda colocada em diante, a diferença era pequena. A diferença maior foi da primeira colocada, da caso Eliseu Cop, com a segunda. Deu uma diferença de algo em torno de R$1.000 por faixa. Tem uma tal de Splice Indústria. Acho que é a Splice que é deles. É a segunda. É a Splice que é da Trana. Pois é, agora... É segundo Jornal Popular, né? E essa empresa... E o preço... de todo jeito desqualificar agora, o presidente... A questão deles é ridícula, porque eles estão alegando que o preço da Copa é barato. Mas aí que é interessante, que no preço final está mais barato, então quer dizer que... A alegação deles Elias, presidente, então quer dizer que na vez passada a outra Trana estava fazendo, porque no preço final a energia variou desse tanto, então quer dizer que ela estava embutindo alguma coisa errada, a Trana. Eu sugiro vocês a não avaliar, foi tirar a conclusão final, de 10, 20 itens, tirar a conclusão por 2. Tem que ver o conjunto. Eu sei, mas... Mas aí, por exemplo, se a energia for muito mais barata do que dá para baixar, então, muito. Nós vamos fazer quase de graça para a SMT. É porque isso aqui tem uma função. A função disso aqui é provar que não tem superfaturamento. Isso aqui é a função. Função de planilha de custo é mostrar que o valor é compatível com o serviço. Então tem que estabelecer... Se eu cobro R$3 milhões de energia elétrica e tinha que ser 7 mil, tinha que ser 20 mil, 30 mil, vamos colocar que tinha que ser 50 mil. Vamos ser generosos. Vamos colocar que tinha que ser R$50 mil. Vamos ser generosos. 7 mil para 50 mil. Agora, R$3 milhões, aí não dá, meu amigo. Entendeu? Impostos, 32% de impostos. Da onde isso? ISS é 5%. Qual outro imposto? Vereador, você é empresário, você podia explicar pra gente aqui. Eu quero saber que imposto é esse. Presidente, eu queria, como encaminhamento... Conta aqui, não dei conta, não. Esse aí tá demais. Presidente, como encaminhamento... São 4 lotes. Eu queria sugerir como encaminhamento que, além da inclusão dessa cláusula de
reversibilidade dos equipamentos para a prefeitura, eu também queria incluir, eu acho que seria bom a gente votar, a revisão dos custos. Dos custos, discutido da planilha de custos, antes de certificada a licitação. Exatamente. Entendeu? Nós queremos acompanhar uma rediscussão dessa planilha. Essa questão o Felisberto deve saber, presidente, porque ele está lá. Essa questão da reversibilidade, o Felisberto, o contrato é de locação do serviço prestado, ou igual o vereador, ele está embutida a questão de como se fosse um leasing, né? O problema é pré-serviço, só que na hora de cobrar, eles colocam, em vez de colocar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, se eu loco um carro por 2 anos, o carro vale 50 mil, e eles valorizar 20 mil, o custo do carro é de 20 mil, não é de 50. Se eu colocar 50 mil, eu estou pagando pelo carro inteiro, no final o carro tem que ser meu, Entendeu? Ele não abate a desvalorização. Ele está colocando aqui, não é o custo do desgaste do equipamento, é o custo do equipamento. Se é custo do equipamento, o equipamento tem que ser da prefeitura. Na verdade, ele ou é isso ou está tendo superfaturamento. Ele está colocando aqui os R$ 78,00 por mês por equipamento de energia. Não, de energia. Só que... O equipamento em si. Não, mas por faixa. Não é por equipamento, por faixa. Aí um equipamento, ele tem 3 faixas. Então, aí o equipamento, que é uma maquininha daquela lá que é eletrônica, a gente sabe o que é o consumo eletrônico, dá quase R$240 por mês. A gente vai falar isso para outro, né? Pô, aqui isso aí, esses 240... Todo mundo que sabe o que é com a casa. Mas R$240 do equipamento? Não. Do equipamento. Hã? Não, do equipamento, que é por faixa. A cobrança é R$78 é por faixa. Está multiplicando por 3. Não, mas não 200... é por faixa, não. É por faixa. Faixa. Que carro que é esse? Você sabe? Aqui, Pois tô é, falando por do faixa. carro. Um carro que foi R$4 mil mensal. Senna. 48 mil por ano esse carro. Mas, deixa eu falar uma coisa. Só uma coisa. Vai Eu pra acho, 192 até é desconfortável o Felisberto explicar essa... Quem tem que explicar é a COP. Isso aqui a empresa tem que explicar para nós aqui. Não, mas é por isso que eu estou dizendo, Felisberto, que... Quer defender o Felisberto? Acho que você... Não é ele que está defendendo isso, Felisberto, não, eu estou aqui defendendo ele. Eu estou achando que você vai voltar para a Câmara. Eu estou achando. Eu faço o que é correto. Tá bom, gente. Então tá encerrado e vamos fazer esses 2 encaminhamentos. Fazer a revisão da planilha. Mas eu quero te parabenizar, Felisberto. Para o senhor Anderson. Quero te parabenizar pela sua postura na frente da Só ouvir o SMT. vereador Anderson. Preocupado com a transparência. Vereador Anderson. Uma colocação pro secretário Felisberto. Eliseu já aprovou. Você sabe que meu avô dizia que colocar o lobo para cuidar do galinheiro é perigoso, né? Seu CPF tá lá, você tá vendo que existe o risco, né? Colaborar com a SEI, você tá fazendo isso desde o início, dizer que nós vamos estar atentos a isso aqui, nós vamos olhar. Porque, é uma coisa absurda. 32%. Nem o Ed que é começando de responder, fazer a conta, isso gera aí o lobo no galinheiro. Cuidado, viu? Bocão, você pode ficar sossegado, porque se essa SEI está existindo, porque eu chamei vocês lá. Então, e eu quero que vocês tenham êxito você é um homem em do bem. tudo do... Tem tudo, você é um homem do bem.